Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o dom de cada dia, a alma que a pobre gente feia, são bênçãos que terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em terreno e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Boa noite, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe aqueles que também nos acompanham neste momento aí, pelo Facebook. Que seja esta noite um tempo de adoração ao nosso Deus, tempo oportuno. O mundo pode estar transtornado, mas o nosso Deus comanda todas as coisas, está sentado no trono, e as nossas vidas patentes aos teus olhos. Então descanse no Senhor em nome de Jesus. Pode sentar, amado irmão. Você deve ter recebido nesses dias aí, ou hoje, o seu informativo, dando abertura aí aos dias que antecedem o aniversário de nossa igreja no mês de fevereiro, onde vamos ter aí as festividades. Peço que você, pois, dê uma lida, fique atento ao que vai estar acontecendo nos próximos dias e próximos meses. Dê uma lida na pastoral, compartilhe, leve uma quantidade maior para você abençoar aí outras vidas, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao verso 6.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao verso 6, e diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Um dever da igreja, de todo crente, perseverança na sua vida de oração. Não apenas orando por si mesmo, para o seu crescimento, pelas suas necessidades. Não apenas orando para que você seja uma pessoa melhor a cada dia, cheia do Espírito de Deus, para ter comunhão com Deus, mas também intercedendo para que Deus abra a porta à palavra de Deus, não somente para que você seja um ministro a pregar o Evangelho, a ser um missionário onde você está, como também para outros que estão nos campos, estão semeando a palavra, para que possam aproveitar bem as oportunidades. As oportunidades. Amados, muitas vezes nós somos muito egoístas no Evangelho que recebemos, retemos, nos tornamos crentes satisfeitos com o que Cristo fez por nós, mas não compartilhamos daquilo que Deus fez em nossas vidas. Você não é uma caixa d'água para reter, você é uma fonte para jorrar em outras vidas. Nesta noite, quando nós separamos um tempo para reflexão missionária, eu gostaria que nós orássemos, iniciássemos esse culto nesta noite, orando pela obra missionária, orando para que Deus abra a porta àqueles que estão nos campos, mas também que abra a porta para o testemunho da igreja hoje. Quando você entrar no supermercado, você não vai apenas para comprar batata, cebola, leite, outras coisas, você seja ali alguém que aproveite as oportunidades. Naquele ambiente tem pessoas feridas, tem pessoas sem nenhuma esperança, e entre uma conversa e outra, sempre há uma porta. E se você é um discípulo de Jesus, você sempre vai procurar uma brecha, uma oportunidade para falar do amor de Deus. Sempre vai cavar uma oportunidade. Hoje, quando eu cheguei do culto pela manhã, eu estava entrando no prédio, estava o porteiro e um amigo. E aí eu falei: tudo bem com você? Ele: tudo bem. E aí, pastor? Eu falei: bem demais, ainda mais com esse Jesus governando todas as coisas, tudo. Aí o sujeito já perguntou: que Jesus é esse? Poderia só dizer que o tempo está bom, o sol está quente, o sol está frio. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Peça para Deus te dar intrepidez, tirar a timidez da evangelização, a covardia da evangelização, para Ele te abrir portas, para você falar de Jesus para o seu vizinho, para a sua vizinha, para os seus amigos, para os seus parentes, onde tiver uma oportunidade. Você vai ficar num posto de gasolina, 10 minutos, o sujeito abastecendo, e você conversa sobre tudo, menos sobre aquilo que é importante, que pode edificar aquela vida, que pode transformar, é entregar um panfleto, é fazer um convite, é orar por alguém. Seja um crente resolvido. A Bíblia diz que Paulo aproveitava cada oportunidade, fazia de tudo para com todos, para que de todos os modos pudesse alcançar alguns. E olha que alcançou muitos. Esse homem está preso, escreve esta carta. E ele, algemado, ele pede para a igreja orar para que Deus abra ali oportunidade. E Deus abriu. Por 2 anos, algemado a soldados romanos, ele falava de Jesus dia e noite. E em poucos dias, Roma
estava sendo varrida pelo Evangelho. Homem preso, imagina você livre, a liberdade que você tem para falar de Jesus, nada menos que isso. Vamos orar por isso? Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Ore pela obra missionária, por sua vida como missionário, pela igreja, por despertamento, por portas abertas, no nome de Jesus. Deus tem nos dado crescimento, mas é pouco diante daquilo que Deus pode fazer, pode nos usar. Trabalhamos no mínimo e o mínimo é muito. Você imagina se nós trabalharmos no limite daquilo que Deus nos oportuna. Ore por isso, para que Deus abra a porta ao seu testemunho, que você seja crente, seja sal da terra, luz do mundo, seja um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar sua família, sua geração, sua cidade. Ore pelos nossos missionários. Senhor Jesus, queremos te agradecer por tua graça infinita, por teu amor manifesto, derramado sobre nossas vidas, porque um dia nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, fomos alcançados pelo teu amor, por tua graça. Fomos tirados de um império de podridão, de trevas, de escravidão. Fomos libertos e fomos colocados num reino de luz. E o Senhor não apenas nos salvou em Cristo, ó Pai, como também nos chamou para participar da obra de Jesus, da obra da proclamação. Abre-nos, ó Deus, todos os dias portas oportunas, nos desperta, tira o acovardamento das nossas vidas, nos dê intrepidez, para que em todos os lugares que formos, falemos, anunciemos a Jesus Cristo e esse ressuscitado, aquele que morreu pelos nossos pecados. Abençoe os campos, os missionários que estão nesses campos, abrindo as portas do Evangelho, lugares difíceis, mas para o Senhor não haverá nada impossível em todas as suas promessas, e cremos que o Senhor abrirá portas nesses dias. Lembramos aqui da Índia, onde nós temos irmãos obreiros ali, o Josafá, agora o Bruno, mas a Juliana, também Reverendo Júlio e a Celeste, ali na Austrália, com sua família, Carlos André, a Suerda e seus filhos, em Guiné, projeto desta viagem missionária Itapiranga, onde há uma igreja já plantada e comunidades sendo assistidas. Que o Senhor possa continuar abrindo portas, que o Senhor continue, ó Deus, levantando nesta igreja evangelistas, missionários, gente apaixonada com o Senhor, não apenas, ó Deus, de ir aos campos mais longínquos, mas de que nos seus relacionamentos diários, aproveitando as oportunidades que o Senhor dá nos relacionamentos, anunciar a Cristo, a esta cidade, a esta geração. Nos abençoe, Pai, nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos algumas informações, eu vou pedir para a Bruna me ajudar aí.
Nosso departamento de missões, pela manhã, o seminarista Anderson, que é o nosso coordenador, esteve dando os números. Eu pedi para que a gente pudesse replicar agora à noite. No último ano foi investido aí das ofertas missionárias enviadas pelos irmãos, dos 35 mil enviados, 29 mil foi designado aos campos, e onde nós temos aí alguns homens servindo. Vem cá, Rubinho. Rubinho que veio para falar, eu estava te procurando, não estava te vendo ali. É que ele é muito pequeno, né? Então Deus tem designado aos campos aí, através dessa igreja, e você tem participado disso. É pouco ainda, diante do muito. Mas eu louvo a Deus por você que tem se comprometido com a sua família a ser um ofertante missionário, se preocupado com a obra missionária. Agora a gente não pode só apenas enviar recursos, a gente precisa orar pelos nossos missionários, e a gente tem que estar disposto também a ir. Nós temos aí também, pode passar, querida, vou ser breve, os nossos missionários na qual nós estamos investindo aí, família do nosso irmão Carlos André, pode passar, que está em Guiné. Na Ásia está indo o Bruno e a Juliana, não estão com a foto aí porque não pode mostrar hoje. Está tudo aí? Então você termina. Se puder voltar lá no primeiro slide. Que só estou replicando um pouquinho. Boa noite, meus irmãos. Replicando um pouquinho o que o seminarista Anderson falou de manhã. Nós tivemos uma arrecadação dos irmãos que contribuíram para a obra missionária, o valor lá que vocês estão vendo na tela, e o que nós investimos, 29, teve um saldo de 6 mil que será aplicado na obra missionária este ano. O próximo, o pastor já falou, nós contribuímos com a família do pastor André, lá na Guiné-Bissau. Tivemos também a contribuição com um casal que pede para não mencionar por segurança lá do próprio trabalho missionário. Participamos da conferência missionária e para 2018 teremos mais um Elias Dantas, que nós estaremos contribuindo com a obra missionária, e o trabalho dele em redor de todo o mundo. Não dá para mencionar todos os países, mas a gente pode dizer que é mais de 50 países que ele visita, participa e está envolvido com a obra missionária. E teremos também, esse ano, uma nova visita ao campo missionário lá na comunidade ribeirinha do Amazonas, em Itapiranga, onde nós já iniciamos um trabalho e nós temos aí a oportunidade de participar. Como o seminarista Anderson falou de manhã, o custo do barco e refeição é de R$ 1.100, mais a passagem para até Manaus. Então, os irmãos que desejarem participar, não é só pagar, tem que conversar com o seminarista Anderson, vai avaliar, vai conversar a respeito do trabalho que é feito lá. Não é uma viagem de passeio, é uma viagem de muito trabalho. Quem foi na primeira viagem que fizemos para lá, sabe o quanto trabalho tem, aquela comunidade é carente da nossa presença lá. Então, quem estiver disposto e gostaria de participar, procurem o seminarista Anderson. Nós vamos continuar, depois eu vou pedir para distribuir, ou deixar lá na porta, aqui é um cadastro de quem gostaria de participar, de contribuir com a obra missionária. Eu quero dizer que os irmãos que participaram tiveram a oportunidade de cumprir, em parte, a nossa missão
ou a nossa comissão com a missão de Jesus, de evangelizar. E, se você não participou, você tem a oportunidade, se não puder ir, de participar, de contribuir com a obra, para que quanto mais tivermos, mais podemos investir na obra missionária e assim atingir outros missionários. Podemos contribuir com essa obra missionária. Vamos ver se eu... Então eu vou deixar essa folhinha de cadastro, e você pode preencher e dizer que você vai contribuir, pode pôr o valor que você vai contribuir, porque isso serve para nós podermos ter uma ideia do valor que teremos em mão durante o ano, e assim podermos investir na obra missionária. É isso, meus irmãos, muito obrigado. Irmãos, mas não é só para ter uma ideia, é um compromisso que você faz, baseado no qual a nossa organização missionária prepara seu orçamento para investir, tá bom? É uma expectativa de receita direcionada para a obra missionária. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e sua família. É muito importante que você ore em família antes de tomar essa decisão. O que nós vamos investir na obra missionária como uma oferta de amor por isso, tá bom? Ore em família, com o marido, a esposa, os filhos, e faça com que toda a sua família se envolva. É uma oportunidade que Deus nos dá. Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Eu queria que nós lêssemos juntos esta porção de texto, do verso 14 até o verso 19, porque é o reflexo do investimento missionário que Paulo recebeu por parte da igreja dos Filipenses. Aquela igreja se envolveu no trabalho que o apóstolo Paulo realizava. E hoje nós temos a oportunidade de também nos envolver. É um privilégio. A pergunta que você deve fazer para o Senhor Jesus é: Jesus, o que o Senhor vai fazer que eu posso fazer junto? Quem sabe Ele está te chamando para você participar de algo extraordinário. Vamos ler junto, do verso 14 ao verso 19. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Vamos começar de novo? Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 19. Agora apareceu lá, tá bom? Vamos juntos? Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Quero convidar o presbítero Adilson a vir aqui e orar, consagrando dízimos e ofertas, os quais nós vamos trazer nesta noite ao nosso Deus. Senhor amado, obrigado, meu Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado pelas suas misericórdias renovadas hoje, Senhor.
E obrigado, meu Pai, por cada um dos dízimos e ofertas que serão colocados aqui, Senhor. Que os valores possam ser usados exclusivamente para a Tua obra e a propagação do Teu reino aqui nessa cidade, junto de nós, Senhor meu Deus. E junto de outros povos também, como diz a Tua palavra. E imensamente, meu Deus, mais que isso, agradeço a Ti por cada uma das vidas que o Senhor trouxeste aqui, por cada uma das vidas que estão conosco assistindo pela internet, Senhor. Que o Senhor permita que cada uma dessas vidas caminhe contigo, meu Pai, mais e forte, permitindo que o Teu Santo Espírito encha o coração deles, de modo que tenha uma abundância enorme a Tua vida na vida deles, meu Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus, que entregou a vida dele por nós, Senhor, para a nossa salvação, nós temos orado. Amém, Senhor, meu Deus. Traga seu dízimo, sua oferta e consagra ao Senhor. Somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Que me faz continuar.
queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui com saúde e com alegria para louvar o teu santo nome. Que o Senhor possa estar conosco e a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Nós te pedimos no nome santo de Jesus, ansiosos até que Ele venha. Louvemos ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo veio de ti. Contigo caminhar.
Aleluia, Senhor. Receba o nosso louvor, nossa adoração, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, meu amado irmão. Cada semana Deus tem acrescentado novas famílias aí à membresia de nossa igreja. Eu quero convidar hoje os irmãos que nós estamos recebendo por jurisdição, nosso irmão Ricardo de Oliveira, sua esposa Natália, sua mãe Neuza, por favor, seus filhos Esther e Isaac, presbítero Bruno, vem nos auxiliar. A Esther e Isaac serão batizados hoje. O Ricardo já é o nosso sonoplasta há quanto tempo, cara? 4 anos já, né? E esse tempo todo aqui, quase que ele não ia na igreja, ele era membro da igreja Peniel. A esposa, o ministério de música lá, Dona Neuza com as células lá na igreja Peniel, servindo. Mas Deus está trazendo essa família para estar conosco agora, servindo ao Senhor conosco. Então nós damos boas-vindas como membros desta igreja, que Deus possa abençoá-los ricamente, que aqui vocês sejam ministrados pelo Senhor, Deus possa enchê-los do teu Espírito a cada dia, e que os dons e talentos que Deus deu para vocês sejam empenhados no serviço do reino de Deus. Que aqui vocês possam receber todo o alento, todo o ânimo necessário para a caminhada, sabendo que vocês têm uma igreja companheira de jornada, tá bom? Então nós damos aí as boas-vindas e estamos felizes de receber aqui a Esther e o Isaac, que vieram hoje para serem batizados. Onde eles vieram não se batiza crianças. A igreja era de linhagem batista, não entendia ou não entende como nós presbiterianos entendemos a doutrina da aliança. Nós conversamos com o casal sobre o batismo infantil. Nós presbiterianos entendemos que a bênção de Deus é para nós e é para os nossos filhos. A exemplo do Antigo Testamento, quando os filhos eram circuncidados ao 8º dia, todo macho, e era introduzido na família da aliança, e os pais tinham o compromisso de conduzir esses ao ensino da palavra, até que numa idade própria eles eram apresentados no templo, quando tomavam parte já em suas decisões, e isso vai acontecer na idade própria, aí com a Esther e com o Isaac. Lá em Atos, capítulo 2, verso 39, esse é o ensino da palavra de Deus, diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, aqueles que ainda vão ser alcançados, sendo parentes ou não, Ricardo, através da vida e da família de vocês, para a glória de Deus. Então a aliança que Deus faz com os pais se configura também na aliança com os filhos, os quais os pais são mentores para os filhos, e têm compromisso diante de Deus de conduzi-los nas santas veredas da cruz. Lá em Deuteronômio capítulo 6, diz que precisa se inculcar nos filhos o ensino, não somente verbal, mas pelo exemplo, na caminhada com Deus. Então, sendo esse Deus um Deus de promessa, uma vez que Ele constitui aliança conosco, também constitui aliança com os nossos filhos. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. A água do batismo não salva ninguém. Se com muita, com pouca ou nenhuma água, tanto faz. A água é apenas um símbolo. Nós somos ministrados no corpo de Cristo, que é a igreja, introduzidos nele. Nós presbiterianos entendemos que
o batismo, ele precisa ser simples, como era simples a vida da igreja cristã. Por isso nós usamos pouca água. Isso não quer dizer que quem veio de um batismo por imersão, por efusão, não é recebido. Mas nós entendemos que é mais prático, é bíblico, e era o costume batismal de toda a igreja no Antigo Testamento. Por isso batizamos por aspersão. Então a água é esse símbolo. A água não limpa pecados, o que limpa os nossos pecados é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas a água é um símbolo também de lavagem. O batismo é um símbolo de um novo nascimento, um nascimento pela obra aí do Espírito. Eu gostaria que os pais respondessem algumas perguntas que eu passo a fazer a respeito desses pequenos. Vocês prometem que, se Deus for servido, conservar a vida dos seus filhos até a idade própria, quando eles terão a capacidade de suas decisões, que irão educá-los na fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nossa santa religião, como é ensinado nas Escrituras Sagradas? Vocês prometem conduzi-los nas santas veredas da cruz, servindo para eles de exemplo de piedade, dedicando todo o esforço necessário para livrá-los das más companhias, das más influências, dos maus exemplos, trazendo com regularidade a casa do Senhor e ensinando a eles a terem reverência na casa do Senhor, a respeitar as autoridades e amá-las? Prometem? Prometem ainda orar com eles, orar por eles, ler a Bíblia com eles e instruí-los na leitura, para que eles recebam a instrução e a correção do Senhor? Diante das promessas que vocês acabam de fazer, Deus faz uma aliança com vocês, e como mentores de seus filhos, que vocês possam ter êxito nessa jornada, e a alegria de vocês vai ser ver os filhos de vocês testificando aquilo que vocês assumem diante de Deus, em atos, na vida, que vocês possam nutrir seus filhos com oração. Com certeza, os seus filhos é filhos da igreja, Ricardo, é parte do mesmo corpo. Os seus filhos são amados aqui como filhos da igreja. Pedi o presbítero Bruno nos auxiliar no batismo desses pequeninos. Vamos começar com a Esther. Esther Gabriele Bernardino Salles, filha da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Isaac Francisco Bernardino Salles, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai, nós recebemos desta família com muita alegria, rogando sobre eles, ó Deus, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor. Recebemos, ó Deus, esses filhos preciosos, e sobre eles rogamos que o Senhor possa derramar dia a dia do Teu Espírito, ó Pai. Ajuda, ó Deus, o Ricardo e a Natália na educação dos mesmos, que eles sejam o padrão de piedade, de pureza, de santidade, ó Deus, que amem o Senhor e que seus filhos possam ver em suas vidas, ó Deus, o quanto eles amam o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, esses pequeninos das más influências, ó Deus, do mundo vil, e que, crescendo em estatura e graça, eles possam ser uma bênção para esta igreja, para esta geração e para esta cidade. Te louvamos pela vida da nossa irmã Neuza, a qual nós recebemos também. Abençoe, ó Deus, santifique seu lar, sua vida, e que esses irmãos, ó Deus, ó Pai, sejam recebidos e abençoados e ministrados por Ti, que aqui seja um lugar de crescimento espiritual, um lugar onde eles vão trazer seus parentes, vizinhos, amigos, a conhecerem o Senhor Jesus, a ser discipulado, que eles possam, ó Deus, receber de Ti muito mais do que a expectativa no coração, porque sabemos que o Senhor haverá de fazer infinitamente mais. Nós os abençoamos e Te louvamos pela vida deles no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu enxugar você aqui, tá, meu bem? Enxugou? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Jesus, tá bom? Deus te abençoe, está comigo aqui, meu irmão. O troféu, você gostou? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, filha. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos aplaudir esses irmãos, receber com muita alegria
Deus abençoe. Poder sentar. Aproveitar o Bruno que está aqui na frente. As crianças, venham à frente, nós vamos orar. Vocês vão descer agora para receber instrução apropriada. Deus possa abençoar a nossa equipe do departamento infantil, que voltou com toda energia. Olha, 2 princesas hoje, que coisa mais bonita. Olha só. Sentem aqui, por favor. Que coisa boa. Pai, derrama a Tua bênção sobre esses pequenos que mais uma vez estão aqui para receber a ministração da Tua palavra. Que sejam orientados, ó Pai, dentro das Tuas santas escrituras, ó Pai. Fortalece cada um deles, ó Pai. Que eles possam ser instruídos agora, desde cedo, porque a Tua palavra promete que mais tarde não esquecerão da Tua palavra. Que eles sejam, Pai, abençoados. Que nós, responsáveis por essas crianças, possamos todos os dias, ó Pai, sentarmos, lermos a Bíblia com ela, orarmos com elas, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e elas vejam em nós que nós temos a intimidade com o Senhor, porque elas nos copiarão para a honra e glória do Senhor, ó Pai, crescerão dentro de um ambiente espiritual, onde temerão ao santo nome do Senhor Jesus. Abençoa este momento especial, abençoe cada ministro da palavra que estará com elas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os meninos aí de 7 a 11 anos, começa o futebol de vocês, sábado que vem 9 horas, os pais podem trazer, vão aprender da palavra de Deus e vão aprender a jogar bola com os nossos craques aqui na igreja, o Mauro, o Gigi, o Vanúzio e equipe aí, que tem cuidado aí dos nossos moleques aí, e como é importante a referência masculina na vida desses meninos, e vão aprender a jogar bola mesmo, viu? Meu Guilherme já melhorou bastante, já está melhor que eu, então é muito bom. Não precisa esforçar muito, né, Bruno? Muito bem. Convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, nós já lemos pela manhã, mas nós vamos reler esses versos. Pela manhã nós começamos a falar aí sobre alguns níveis de relacionamento cheio do Espírito Santo, falamos sobre o casamento, o papel aí do marido e da esposa, o papel de submissão e o papel de amor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre 2 outros papéis, encerrando esta parte de relacionamento cheio do Espírito Santo nessa noite com a graça de Deus. Vamos ler juntos do verso 1 aí ao verso 6, ou melhor, verso 9, verso 1 ao verso 9, capítulo 6. Vamos juntos? Filhos, Servindo de boa
dizendo, para que Ele abra o coração, a palavra, aquilo que você vai receber nesta noite possa promover decisões oportunas em sua vida, no seu lar, no seu trabalho, que o Senhor possa falar o seu coração em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por tua palavra. Continue falando conosco, como o Senhor nos falou pela manhã, pelo Espírito Santo. Dirige a palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os valores da carta de Efésios é a nossa alta posição em Cristo Jesus. Quando você lê uma carta como essa, você não pode ser mais o mesmo. Se você se entender onde Jesus nos colocou, aqueles que estavam em trevas estão em luz, aqueles que não conheciam o amor de Deus, que podem conhecer o amor de Deus, aqueles que estavam afastados estão reaproximados, aqueles que estavam vazios são enchidos pelo seu Espírito, são potencializados. Pela manhã nós falamos então aí sobre alguns níveis desse enchimento. Primeiro falamos sobre aí o casamento, sobre o papel do marido e da mulher. A mulher na questão da submissão, entendendo o que é a submissão. O marido amando como Cristo ama a sua igreja. A terceira ou a segunda esfera desse nível de relacionamento cheio de Espírito Santo é o lar. Pais e filhos cheios do Espírito. Quando há enchimento do Espírito na vida dos pais e dos filhos, ou seja, do lar, da família, há manifestações transformadoras. Há felicidade no lar, há alegria verdadeira no lar, há gozo no lar. O que nós devemos desejar e buscar não é ter uma casa, pelo lar. Muitos possuem casa ou casas que não têm lar. Nós vamos ter um lar cheio de paz, um lar cheio de graça, um lar cheio de vida, um lar onde Cristo reina e governa os relacionamentos. Então Paulo vai traçar agora as responsabilidades de cada uma das partes do relacionamento entre pais e filhos, e que o enchimento do Espírito Santo, o que ele pode promover nessa importante relação. Observe o verso 1, ele começa dizendo: filhos, obedecei os vossos pais. A obediência é o caminho da felicidade, como o é a legalidade à margem da segurança. Então a obediência é aí o verdadeiro caminho da felicidade. No Antigo e no Novo Testamento as Escrituras estão recheadas de instruções, de ordenanças quanto à obediência cristã. E obediência, o obedecer, é um termo muito mais forte do que a submissão que nós apresentamos pela manhã, que foi colocada aqui como obrigação da esposa. É se colocar debaixo de ordenanças sobre os quais seremos abençoados. Se nós obedecemos, é natural que as bênçãos vão nos cercar. E diz que esta obediência, diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Não é em qualquer condição, ou em qualquer pessoa. A esfera da obediência cristã é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, por causa do Senhor, por terem comunhão com o Senhor Jesus. Porque obedecendo aos pais, estarão agradando a Deus, estarão prestando um culto a Deus, o culto prestado através da vida de obediência, Se você olhar para o culto do Antigo Testamento, ele era prestado sob um rito. Tudo no Antigo Testamento era sobre rito. O rito era o rito da obediência. Olha para Abel e Caim. Abel obedeceu a uma ordenança. Deus queria um sacrifício incruento. Tinha que ter derramamento de sangue. E diz que ele foi lá e prestou. Deus se agradou dele e da sua oferta. A obediência. Ao ponto que de Caim resolveu inventar. Ou obedecer em parte.
quem obedece atrasado, ele desobedece do mesmo jeito. Eu sempre falo isso com meus filhos. Obediência postergada é desobediência. Deus está nos chamando para uma outra esfera, a esfera do seu filho. Diz que ele foi o padrão disso. Diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo continua dizendo ainda no versículo 1: filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é o princípio eterno de Deus, estabelecido por Deus, é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Obediência. Para Deus o importante não é sentir, é o sim da obediência. Não é o que eu acho, o que eu penso. O que Deus mandou? Obedeça. Obedeça. As bênçãos acompanham os obedientes. O versículo 2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. A lei aqui é o caminho que nos conduz a Cristo. Paulo vai dizer que a lei era o aio. O aio era o pedagogo. Era aquele que tomava pela mão e levava ao ensino. A lei simbolizava essa condução a Cristo. Em obediência à lei, nós nos transformamos em pessoas melhores, mais perto do Senhor Jesus. É por isso que Paulo vai aqui extrair um dos mandamentos, na verdade o quarto mandamento, para aplicar aqui na vida da igreja. A lei é o caminho que nos conduz a Cristo. Dentro da lei, dos 10 mandamentos, o quarto mandamento é o aplicado sobre a ótica da graça. Diz que o texto que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Na verdade, é o único mandamento horizontal que Deus estabeleceu promessa. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto é uma promessa dada, motivada pela obediência. Vida longa tem a ver com honra de pai e mãe, porque tem nisso uma promessa. É promessa de Deus, e as promessas de Deus não caducam, não caem. Na verdade, as promessas de Deus se cumprem. Verso 3, olha o resultado disso: para que te vá bem. Quer ir bem, quer ter sucesso, quer prosperar, quer ser bem sucedido, então o caminho é a obediência. É a obediência. Até que idade um filho precisa obedecer ao seu pai? Até o seu pai morrer. A partir daí você pode tocar a sua vida, entendeu? A vida inteira. É por isso que os pais, quando se tornam avós, continuam sendo mentores dos seus filhos, inspirando, e a responsabilidade deles não é apenas de educar os filhos, é o padrão agora de estabelecer um nível de relacionamento ainda mais oportuno, com a cabeça melhor, porque ele amadureceu nesses anos todos. As cãs, os cabelos brancos precisam auxiliar bastante, ou seja, as experiências de vida para com aquele que ainda prematuramente está aí está caminhando e precisa aprender, como nós aprendemos com os anciãos, com os avós. Refletem mais. Talvez o ritmo não seja tão acelerado, mas as decisões são mais acertadas, menos emocionais, menos imediatistas, para que vai bem. Esta citação da lei não se aplica somente em filhos em relação aos pais, mas também a todo crente em relação ao Pai Celestial. Quer ir bem, quem ama a Deus diz que obedece os seus mandamentos. E se você obedece os mandamentos, que não são penosos, você vai caminhar em graça. Versículo 3 ainda diz assim: e sejas de longa vida. A palavra aqui é macrocromos, tempo estendido sobre a terra, não apenas na presente dispensação,
pois a vinda do Senhor está próxima, mas também na porvir. É vida sobeja, vida rica em Cristo, é vida bem-aventurada, eterna, decorrente da obediência, Versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Paulo muda de lado, vira seus olhos agora não apenas para os filhos, mas vira para os pais. Ele está falando assim, primeiro, filhos, obedeceis vossos pais. De repente, eu estou aproveitando aqui que está os netos e está o avô aqui, tá? E de repente vira assim, e vós pais. Porque por enquanto é muito bom a gente ouvir, como pai, ouvir assim, olha, os filhos precisam obedecer. E fala, está vendo? A Bíblia diz, você tem que me honrar. Está vendo? A Bíblia diz que você tem que me obedecer. Quer ser abençoado? Obedeça. Essa é uma parte da história. Mas de repente, é como se Paulo estivesse dizendo assim para os meninos que estavam ali, e de repente ele fala assim, mas vós pais, a conversa mudou. Ele inverte aqui, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Paulo muda de lado, vira seus olhos para os pais crentes, e passa a falar negativamente sobre o outro lado da responsabilidade. Não provocar, não incitar os filhos a ira, não zangá-los, não desvalorizá-los. Tendência nossa como pais, ao exigir obediência, muitas vezes é levar à desvalorização. Principalmente quando nós temos mais de um filho. Valorizar um em detrimento do outro, expressar mais carinho a um para com o outro, é uma luta. Eu sei que cada filho tem uma medida do amor. Nós como pais, nós precisamos ir aprendendo como a gente pode entender cada um. Porque um é fleumático, o outro é colérico, o outro é sanguíneo. Nós vamos entendendo os temperamentos, as reações. E alguns que qualquer palavra joga ele para baixo. Tem outro que já é automotivado. Nós vamos conhecendo a cada um. Tem um filho que é esperto, quer levar vantagem em tudo. Tem um outro que está sempre cedendo. A gente vai conhecendo. E só conhece no relacionamento. O ferro se afirma com ferro, é relacionamento, é contato, é dia a dia, não provocar, não desvalorizar. Se por um lado, os filhos precisam exercer a obediência porque é uma ordenança do Senhor, tem que honrar pai e mãe. Por outro lado, nós como pais temos uma tremenda responsabilidade de inspirar os nossos filhos, não jogá-los para o chão, porque Satanás já faz isso, os pais incrédulos já fazem isso. Nós como pais crentes precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Um filho só obedece ao pai se ele tiver o Espírito de Deus, só vai andar em obediência, porque Deus, sabe, faz parte do enchimento do Espírito Santo. Como pai, conseguir ter um relacionamento de graça com os seus filhos é quando o Espírito Santo está conduzindo. E diz mais assim, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Negativamente, não provocar ira. Positivamente, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui há algo importante, é o caminho da criação dos filhos. E ele vai usar alguns termos: criai-vos, eduquem, nutram, para que cheguem à maturidade. Criai-vos. Não é apenas dar cria, tem a ver com alimento, tem a ver com nutrir emoções, carinho, motivação, estar presente na vida dos filhos. Criai-vos. Todo dia, não é um dia. O seu filho pode lembrar do dia que você acampou com ele. Você que é homem aí. Ou você que é mulher, a menina lembrar do dia que você brincou com ela de boneca.
É importante. Mas na vida, como é que foi o relacionamento? Não é um dia. Não pode ser um ato. Isso ele é constante na vida. Qual foi a influência da criação? O que você nutriu na vida dos seus filhos? Diz assim, criai-os na disciplina. Disciplina que tem a ver com repreensão, com correção, através da vara, no tempo apropriado. No tempo apropriado. Então precisa haver correção. O pai que negligencia a disciplina dos filhos, a correção, ele está em pecado. Ele não pode espancar, ele não pode maltratar, mas ele precisa corrigir a conduta. Seja por um castigo que é dado, algo que é retirado, ou o objeto que Deus estabeleceu na Bíblia. A vara. Eu aprendi que nós não batemos nos filhos com o cinto, porque ele precisa ser colocado na cintura. Com as mãos, porque foi feito para dar carinho, mas com a vara, que foi feito objeto de correção. Eu sei que muitas vezes falta nos objetos por perto, a gente acaba usando alguns, mas a vara é o instrumento de Deus para correção. E diz mais, criar na disciplina, na admoestação do Senhor. Aqui tem a ver com o confronto de ideias pela palavra. É o inculcar, sabe? Coloque a palavra dentro da cabeça dos seus filhos. Nós precisamos ter zelo para ensinar a palavra para os filhos. Inculcar, criar estratégias para que eles possam aprender a palavra de Deus. O mundo está muito dinâmico, mas a palavra de Deus é a mesma. É a mesma. Então, diante desse mundo dinâmico, nós temos que ter uma dinâmica para aplicar aquilo que já existe. A palavra de Deus, a gente não precisa inventar. Tem que aplicar a palavra. E Paulo recorda o que nos foi ordenado em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás os teus filhos. Delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, é todo tempo oportuno, é tempo de ensino aos filhos. Ensino aos filhos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, 20 e 21, ele resume assim essas ordenanças. Filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ele resumiu bastante aqui. E ele diz, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais e filhos cheios do Espírito Santo são capazes de reproduzirem a harmonia da relação. É quando o Espírito Santo vai nos tomando, tendo como base a obediência, o trato amoroso na educação dos filhos. Então, o segundo nível do relacionamento cheio do Espírito Santo é o lar. Relação pais e filhos. Pais e filhos. Como nós precisamos aprender nisso? O terceiro nível do relacionamento cheio do Espírito Santo é o trabalho. Você vai ver que é como uma hierarquia de Deus aqui. Né? O cônjuge, aquilo que procede do cônjuge, e agora o que procede da família, o trabalho. O trabalho. Do verso 5 ao verso 9, patrões empregados cheios do Espírito Santo. E é importante entender o texto dentro do seu contexto. No período paulino era comum a escravidão, ter servos, ter escravos trabalhando. Irmãos, não havia leis trabalhistas, não havia indústria, não tinha fábricas, não tinha o regime CLT, não tinha os direitos naturais, de banco de horas, mas havia algo que regulava essas relações sim já. Principalmente se você lê o Antigo Testamento nas leis sobre relacionamento com servos e servas. Mas já havia. Apesar de não haver consonância com o Evangelho, a escravidão naquele contexto, não era propriamente isso que Paulo queria combater, não era aquele período que deveria acontecer isso. Isso veio acontecer depois, como resultado do Evangelho. O Evangelho onde entrou, ele mudou a cultura. O Evangelho é contra a cultura do pecado,
de abuso, de escravidão. O Evangelho é libertador, meus irmãos. Onde o Evangelho entra, ele produz liberdade, transformação de relacionamentos. Então, não era a função naquele tempo derrubar a escravidão. Essa abolição foi gradual, foi acontecendo aos poucos, como produto derivado do cristianismo nos séculos que vieram após. Então, nós vamos entender que resultado dessa graça de Deus foi essa transformação. Hoje nós temos já um nível muito bom de relação patrão-empregado que nós não tínhamos no passado. Se você reclamar de hoje, tem que olhar para trás. Já houve progresso, sim. Houve progresso. Então, nesse tempo, era comum o fazendeiro ter seus trabalhadores num regime de feudos, de escravidão, às vezes até de possuir os escravos mesmo, ser donos. Versículo 5, vamos lá. Quanto a vós outros, ele sim, servos, a palavra é dula, escravo mesmo aqui, o termo é escravo, e homens em condição servil. Entretanto, os princípios se aplicam a qualquer tipo aqui de empregado, de servo, de escravo. Foi uma base para entender isso nas relações aí de trabalho. Diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Usa-se a mesma palavra usada para o Senhor Jesus, que também é Senhor. A ideia aqui é de dono, quem tem a chave, quem é o proprietário, aquele que pode e tem poder de decisão, que é mestre, que tem controle. Primariamente foi um título dado a Deus, aqui está em minúsculo, né? Ao Messias, mas posteriormente também é dada a qualquer autoridade que se deriva dela, Senhor. Então, chamar alguém de Senhor não é um demérito para com Deus, é uma expressão de que ele está sob uma autoridade de alguém. Então, novamente, Paulo trabalha aqui a submissão, a obediência como caminho das bênçãos de Deus, como caminho das bênçãos de Deus. Diz o verso: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. A ordem aqui é para que a obediência seja ao Senhor canal, ao patrão, ao dono do negócio. Que tipo de obediência? Obediência a tarefas negociadas. Você foi contratado para uma função no trabalho. Se você é secretária, tem que exercer as funções da secretária. Se você trabalha num posto de gasolina, é um frentista, há funções ali. Onde você trabalha, se você está na gerência, ou se você está na linha de produção, há uma função. Naquela função você precisa servir com temor e tremor. Onde você foi colocado para tirar o seu pão, ali você precisa entender esse papel de serviço. Essa obediência precisa ter como base na autoridade aqui do Senhor, do patrão, que tem para com o seu servo, o empregado, que deve gerar temor. A ideia aqui é o medo de ser desqualificado da função. Em outras palavras, é de perder o emprego, não é isso? Hoje, é de perder o emprego, é ser conferido, colocado para fora, por reverência e autoridade conferida ao patrão. E tremor tem a ver com aquele que faz seu papel, entendendo que é desqualificado para a função, mas que faz religiosamente o melhor, porque entende que não está servindo o patrão, está servindo o Senhor, mesmo sabendo que não tem todas as qualificações para a função. Aí vem o tremor, faz o melhor. Qual é o teu melhor? Não é dar o resto para a empresa ou para onde você trabalha. E diz assim: na sinceridade do vosso coração. Isso precisa ser de verdade, sem hipocrisia, sem cera, sem enrolo, sem dolo aquele a quem você serve. E diz assim: como a Cristo, não podemos esquecer quem estabelece as autoridades sobre nós. É Deus que nos coloca em submissão, em obediência. Assim como na relação do matrimônio, a mulher está submissa ao marido no Senhor, o marido ama a mulher em Cristo, como os filhos obedecem aos pais no Senhor, o servo também, o empregado, ele
faz o mesmo para com o patrão, no Senhor, no Senhor. É o mesmo ensino ordenado por Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Mesmo aquele que é ruim, você precisa servir, ser submisso. Não quer dizer que você, do seu serviço, vai fazer aquilo que é errado. Aí você tem um patrão maior. Se o teu patrão manda você roubar, aí importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas naquilo que é honesto, naquilo que é trabalho regular, você foi contratado para fazê-lo, faça, porque você não está servindo ao patrão, você tem um Senhor acima dele. Diz o versículo 6, olha que interessante, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servo, não servindo apenas quando está sendo vigiado. Quando o patrão sai, você vira o Batman, morcego, conhece essa aí? Começa a morcegar, né? Escora, diminui o ritmo. Aí vai faltar sinceridade, vai faltar valorização do que você está fazendo. Não servindo à vista, não apenas na aparência, sem corpo mole, sem fingimentos, pois servimos como servos de Cristo. É muito triste quando um patrão diz assim: olha, eu contratei um funcionário crente e ele me traz dolo. Que testemunho nós temos? Como é que ele pode servir a Deus desse jeito? Amados, não é apenas quando nós estamos diante das pessoas, mas é durante toda a jornada, ele se fazendo de coração à vontade de Deus. A palavra coração aqui é psique, é alma, é mente. Isto é, com todo ser, com toda a capacidade, sem preguiça, dando o seu melhor, sem fraudar o patrão. O seu melhor. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, se você quiser abrir, pode abrir lá, do verso 22 em diante, Paulo completa essa ordenança dizendo: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo: faça o seu melhor, faça o seu melhor. Se você é borracheiro, seja o melhor borracheiro. Se é pedreiro, faça o melhor. Não faça de corpo mole, não aproveite o seu patrão, achando que ninguém está vendo, porque você serve ao Senhor Jesus. O nosso trabalho é culto a Deus. Cultuar a Deus não é somente vir ao domingo e prestar um culto com os irmãos. Aqui é um culto em forma de assembleia. A nossa vida é um culto a Deus. Você que é passadeira, passe da melhor maneira possível. Você que trabalha na zeladoria, faça o melhor. Você que é cartorário, faça o melhor lá. Você que é político, você tem um regimento a cumprir. Seja honesto no seu trabalho, faça o melhor. Não defraude ninguém. Não defraude seu patrão. Verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens. Um cristão que é um servo contratado deve reconhecer que a sua primeira responsabilidade é com o Senhor da igreja, com o Senhor Jesus Cristo. Quando ele executa o trabalho que se espera dele e faz bem, esse está agradando ao Senhor. Ao Senhor. Eu lembro de um irmão que foi demitido na empresa por preguiça. E aí o negócio espalhou no meio do povo, sabe? Que a notícia saiu da empresa e foi para a igreja. Alguns irmãos andam comentando: fulano é preguiçoso. E esse irmão chegou ressentido no meu gabinete.
dia, ofendido com os irmãos, não queria congregar mais, porque os irmãos estavam chamando ele de preguiçoso. E ele vivia pedindo os outros para ajudar a arrumar emprego para ele. E eu falei, como é que eu vou falar que ele é preguiçoso? Eu falei, irmão, não é que você é preguiçoso. Você não tem expediente algum. Em outras palavras, vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu pus ele para ler os provérbios. Ele estava defraudando a empresa. Achando que estava indo bem. Envergonhou o evangelho. Inconsequentemente, Deus o disciplinou com aquilo. Deus tratou daquilo. Porque a nossa vida é uma semeadura. Se o nosso culto não agrada a Deus, ele desagrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus, Deus trata. Deus trata. Ele não inocenta o culpado. Diz o texto mais, versículo 8, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor. Há uma convicção por trás disso, ou seja, temos certeza de que há uma recompensa para a fidelidade no serviço prestado a Cristo. Ele vai nos abençoar. Você é cozinheira, faz o seu melhor lá, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. Mas se você não faz, Ele também trata. Ele trata. Ou Ele vai dizer assim, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, ou Ele vai te chamar você de servo inútil. Ou Ele te aprova, ou te reprova. Tudo na vida é serviço a Deus. Isto é a vida holística do crente. Em todos os lugares servimos a Deus. Todos os lugares. Tudo na vida é uma semeadura. Do que semearmos, haveremos de colher. Só não sabemos se será 30, 60 ou a 100 por um. Aí Deus trabalha. A recompensa se dará. E diz Ele, quer seja servo, quer livre. Seja você aquele que precisa fazer a força, como muitos tinham que fazer, ou seja aquele que faz de livre vontade, foi contratado e tem a oportunidade de fazer. Aquele que é forçado, ou aquele que não é forçado, aquele que é motivado porque receberá o seu salário, ou aquele que tem que fazer de maneira obrigada. Tanto este quanto o outro deve fazê-lo como ao Senhor. Sempre estará oferecendo a Deus o seu culto através do seu trabalho. E a nossa posição neste mundo nada tem a ver com a nossa fidelidade e com a recompensa pela nossa fidelidade, mas sim pela vontade daquele que tudo cria e tudo governa. Deus está acima de tudo isso. E diz versículo 9, e vós, senhores, Paulo agora muda. Se ele estava falando para quem estava trabalhando, os servos, os empregados aqui, os que são contratados, que prestam serviço, agora ele vai falar para o patrão. E vós, senhores, Paulo se direciona a esses, que eles são responsáveis em suas obrigações, assim, de igual modo, procedei para com eles. Ou seja, se o empregado presta um culto a Deus, o patrão também. E aquele onde muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Se os servos devem obediência, fidelidade, diligência, sinceridade no trabalho, ou seja, se devem ser bons empregados fazendo tudo como para Cristo, então o outro lado é proporcional. Proporcional. Os patrões não podem ser exploradores, fraudulentos, ávidos apenas pelo lucro, mas precisam tratar os seus empregados com dignidade, com humanidade, com valorização, aqueles que estão sob seu senhorio. Seja você com a sua empregada doméstica em casa, com a sua secretária, com o pedreiro, com o servente, com o pintor que vem trabalhar na sua casa, com o porteiro do prédio, todos eles, você precisa tratá-los com humanidade, dignidade, com respeito, nunca explorando, nunca abusando, nunca colocando acima do horário para que ele faça o que não é do seu dever. Amados, às vezes a gente acha que a gente está indo bem, mas a gente não olha para as relações.
se o outro está sendo abençoado por aquilo que Deus colocou na nossa mão. Quando ele pensa em patrão, ele só pensa em empresa, mas há muitas relações que funcionam como patrão empregado. A diarista que vai na sua casa naquele dia, como é que você está tratando ela? É disso que Paulo está falando. Porque todos nós vamos prestar contas a Deus da nossa administração, de cada coisa que Ele colocou em nossas mãos. E diz o versículo ainda, deixando as ameaças, nenhum patrão pode conduzir empregados, prestadores de serviço sob ameaça, chantagem, pressão desonrosa, covardia. Precisa de fazer algo, força a barra. Temos um Senhor que tudo vê. Tudo vê. Alguém cheio do Espírito Santo não pode fazer isso. Falta-lhe algo. Falta-lhe o Espírito. Diz mais o texto, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, tanto daqueles que servem, como daqueles que comandam, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Tanto aqueles que estão prestando serviço, como aquele que contratou o serviço, todos eles possuem o mesmo Senhor e haverão de prestar contas a Ele. E o que Ele confiou a cada um, Ele vai pedir um resultado. Ele vai pedir contas. Estamos sob um senhorio. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o médico dos médicos. É aquele que vê, aquele que sabe, que conhece todas as coisas. É o que nos conhece, é Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Este não faz acepção de pessoas, nem para abençoar, nem para amaldiçoar, nem para dar o pago pelo bom serviço, nem a punição pelo mau serviço. Concluindo, meus irmãos, se queremos ser crentes cheios do Espírito Santo, então precisamos aprender a sermos, primeiro, dentro do casamento, maridos que amem as esposas, que tratem-as com dignidade, com respeito, com amor, que são dispostos a se sacrificar por elas, como Cristo fez com a igreja. Mulheres cheias do Espírito Santo precisam estar submissas aos seus maridos, respeitando-os, obedecendo. Filhos cheios do Espírito Santo vão submeter, vão obedecer os pais, vão honrar seus pais e terão vida longa sobre a terra, é uma promessa. Pais cheios do Espírito Santo vão amar, vão criar, vão nutrir, vão cuidar dos seus filhos com graça, com disciplina, com ensino. Servos, empregados, prestadores de serviço cheios do Espírito Santo, vão obedecer ordens dos patrões, vão cumprir suas funções, vão levar a sério o trabalho, não vai defraudar, não vai atrasar, não vai fazer corpo mole, não vai pegar atestado médico sem estar doente, não vai defraudar o patrão porque entende que serve a Cristo. Patrões cheios do Espírito Santo vão tratar seus subordinados com dignidade, com respeito, com justiça, com equidade, com humanidade, pois sabe que vai prestar contas a Deus. Todos os nossos relacionamentos práticos devem fluir pela plenitude do Espírito, prescrito em Efésios 5:18. E não os embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não há crente cheio do Espírito Santo se o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu patrão, com seus empregados, não seguem as orientações dadas na palavra de Deus. Há um padrão. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenha nos ajudado, e Ele nos ajudou nessa noite através de sua palavra, a sermos e a buscarmos ser cheios do Espírito Santo em nossos
relacionamentos. Convido você a baixar a sua fronte e você orar a respeito disso. O que o Espírito Santo falou no seu coração? O que você precisa colocar diante de Deus? Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus, porque você está pisando na bola como marido, como esposa, como filho, como pai, como empregado, como patrão. E se você está arrependido, então você precisa tomar uma decisão, fazer diferente. Fazer diferente. Como Zaqueu, e a Bíblia diz que ele defraudou muita gente, e ele tomou a decisão, restituir, corrigir, pedir perdão, mudar. Porque não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus e permanecermos em nossos pecados. O que muda a nossa vida é o que a gente decide e faz. Coloca a sua vida diante do Senhor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida de pé para adorar o Senhor. Para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor. Tua palavra nos dirige, ó Pai, nos dá direção. Ajuda-nos a corrigir nossas rotas. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar como pais, como filhos, como servos, como patrões,
Que os nossos relacionamentos sejam, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito, ó Pai. Que nós possamos refletir a santidade do Senhor, a beleza do Senhor em todos os nossos relacionamentos. Jamais defraudando o marido, a esposa, o filho, o pai, o servo, o patrão, mas seguindo, ó Deus, a direção clara da Tua palavra. Não temos dúvida de que em obediência a ela, em consonância com esta obediência desta palavra, seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos, ó Deus. Abençoe Teu povo nessa noite. Abençoe a Tua igreja, ser vitoriosa, ó Deus, em seus relacionamentos. Abençoe o trabalho, abençoe a educação dos filhos, abençoe o casamento de cada um aqui, ó Pai. Derrama a Tua graça, nos dê uma semana frutífera em Tua presença, que nós possamos glorificar o nome do Senhor em todos os lugares, que nós possamos refletir a glória de Cristo na vida de cada pessoa, em cada lugar que encontrarmos, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, na vida, ó Deus, da nossa família, ó Deus, ó Pai, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com o patrão, com aqueles que estão submissos a nós, ó Pai, que tudo isso possamos, ó Pai, glorificar o Senhor, fazer, ó Deus, da nossa vida obediente ao Senhor, norteada pela palavra do Senhor, um culto vivo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abençoe Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até o retorno glorioso do nosso Salvador. Amém e amém. Boa noite para você, Deus te abençoe, meu irmão, boa semana. Os nossos visitantes sejam bem-vindos, Deus abençoe sua vida. Boa semana. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, e Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu minha vida é para o Teu louvor. Minha vida é para o Teu